Olá, graça eterna, paz eterna, Igreja Santa, povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja maravilhosa, igreja escolhida antes da fundação do mundo, predestinada e comprada lá na cruz por bom preço. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, né? E nesta série de mensagens, nós começamos ministrando, falando aqui do livro de João, fizemos uma ilustração, uma mensagem do capítulo 1 do livro de João, livro histórico de João, capítulo 1 até o 22. Vamos continuar do 23 em diante. Então, amados, nosso tema é a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Então, não custa nada você se inscrever, compartilhar, dar seu like. Afinal de contas, somos uma família abençoada em graça, família vivendo o Evangelho da graça eterna, vivendo esse descanso do Evangelho da graça eterna. Porque o Evangelho da graça eterna traz descanso, traz paz com Deus. Por que traz paz com Deus? Por que traz descanso, abençoado Elias Santos? Porque você não está pagando nada. Quem pagou foi Jesus Cristo lá na cruz. No sistema religioso, 99,9%, o homem está pagando a salvação, o homem está carregando a cruz, o homem está pagando o preço, o homem está se sacrificando, o homem está ajudando Deus, porque Deus depende do homem, porque o homem está ganhando alma, porque o homem está fazendo isso, porque se o homem não for, nada acontece, né? Você pode falar com a sua liderança e perguntar, dizer, meu amado pastor, o senhor prega a graça? Ele vai dizer, sim, a gente prega a graça, nós pregamos a graça. Aí você vai dizer assim, mas se eu deixar de dar o dízimo? Ele vai dizer, não pode. Se eu deixar de fazer o sacrifício, se eu deixar de ir para o monte, não pode, mais não pode. Se eu não jejuar, se eu não tomar ceia, não pode, é para ter comunhão com Deus, não pode. Então não é de graça, então não é graça, você está pagando, você está fazendo sacrifício. No Evangelho da graça eterna, o único sacrifício foi feito por Jesus Cristo lá na cruz. Foi feito por Ele, é a única obração. Com essa obração ele salva, salvação eterna, salvou para sempre. Tudo que Ele fez na cruz foi para sempre. Santificou, purificou, não é? Então, amados, este é o Evangelho do descanso, é o Evangelho da paz. Aí um irmão disse para mim, abençoado Elias Santos, o senhor prega a graça, na graça pode tudo? Eu digo, pode, meu amado. Ele pode beber? Eu digo, pode, o dinheiro desceu. Cada ação tem uma reação, né? O apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, né? É lícito, mas convém, edifica, vai te beneficiar em alguma coisa. Você encher a cara, vai beneficiar você em alguma coisa? Você vai perder, você vai debilitar a sua saúde, vai chegar em casa, vai brigar com a tua esposa, você vai correr o risco dela jogar tuas coisas fora, mandar você ir embora, perder essa santa mulher, né? Arrumar confusão no meio da rua. Então, é entendimento. O Evangelho da graça é entendimento. Não é entendimento, né? Não é movimento, é entendimento. Então, nosso tema, então dê seu like, compartilhe, amém? Então vamos dar continuidade aqui. Paramos no versículo 22, vamos dar continuidade no versículo 23. Disse,
Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, endireitai o caminho para a vinda do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Então, aqui está falando, João está falando da profecia do profeta Isaías, 24. E os que tinham sido enviados era dos fariseus. E os que tinham sido enviados era dos fariseus. E perguntaram, né? Eles perguntaram, sempre os fariseus, sempre os religiosos perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Os fariseus, religiosos, os hipócritas ali, sempre era o dono da religião. Perguntaram, né? Perguntaram-lhe e disseram: por que batiza? Perguntando a João. Pois se tu não és o Cristo. Ô João, por que tu batiza se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26. João respondendo-lhe, dizendo: eu batizo com água. João Batista, por isso que o nome era João o Batista, porque João batizava. João o Batista, porque João batizava, né? Então, por que batiza com água? Mas no 26. João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ele disse logo: no meio de vós está um a quem vocês não conhecem. Se eles conhecessem, não estavam com essas perguntas, né? Era os fariseus, religiosos, aqueles que se achavam dono, que se achavam, né, dono da religião, né? 27. Este é aquele que vem após de mim. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua alpargata, da sua sandália. Ele diz: esse é aquele que eu falava, que eu anunciava. Ele veio antes de mim e depois de mim, que eu não sou digno, eu não tenho capacidade nem de desatar a correia da sua sandália. 28. Estas coisas aconteceram em Betânia. Todas essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Tudo isso aconteceu do outro lado de Betânia, do outro lado do Jordão, em Jordão, né? Em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Jordão, no Rio Jordão, que João Batista batizava. João o Batista. 29. No dia seguinte, João viu Jesus. No dia seguinte daquele acontecimento, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: olha aí. João disse à multidão que estava ali com João Batista, os seguidores de João Batista. João disse: olha ele aí, ó, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como é que a liderança hoje fica dizendo pecador, pecador, pecador? Se há mais de 2000 anos, o próprio João estava dizendo que Jesus Nazareno era o Cordeiro que iria tirar o pecado, hein? E ele tirou, ele foi para a cruz e tirou. Ele foi para a cruz como Cordeiro mudo, chegou lá, morreu, tirou o pecado do seu povo. Seu povo não tem pecado hoje. A transgressão, o que o homem fizer na carne, não o condena mais, porque Jesus já tirou o pecado, né? Então, 30. E este é aquele do qual eu disse. A João continuou, disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do que eu disse, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ele continua dizendo: eu avisei que vinha um varão que veio antes de mim e depois de mim, mas ele é o primeiro porque ele é Deus, porque Deus já existia no princípio, desde o princípio da criação do mundo. Deus é primeiro, Deus é primogênito, ele se manifesta ali em corpo, Jesus Nazareno, e assume um corpo na sua manifestação de Cordeiro. Hoje ele não é mais Cordeiro, né? Essas cantorias aí ao Cordeiro, não tem Cordeiro hoje. Cordeiro foi antes da cruz.
né? Jesus Nazareno antes da cruz, depois da cruz, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, o Cristo ressuscitado, né? 31. E eu não conhecia, ponto e vírgula, mas para que ele fosse manifestado, mas para que eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, aos judeus, porque Jesus Nazareno veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus lhe rejeitaram, para que ele fosse manifestado, para que ele fosse apresentado, para que ele fosse, os judeus conhecessem ele, né? Eu não conhecia, João Batista está dizendo, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado, apresentado, anunciado, pregado a Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim, por isso, batizo com água. 32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João Batista está dizendo, eu sou testemunha. Quando eu estava batizando ele na água, eu vi o Espírito do próprio Deus descer como uma pomba e repousar sobre ele, entrar nele, né? João Batista viu tudo isso aí, né? Essa manifestação do próprio Deus que vem à terra e assume um corpo, Jesus Nazareno. 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires, desceu o Espírito, e sobre ele repousará esse. E o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista disse, aquele que me mandou, aquele que me enviou, aquele que me deu a mensagem, o próprio Deus, disse, olha, o Cristo, o Messias, o Mestre, ele repousará o Espírito de Deus sobre ele, ele batizará com o Espírito Santo. Você batiza com água e ele batiza com o Espírito Santo, né? Porque ele é o próprio Deus, ele vai enviar seu Espírito. Hoje nós somos templo e morada dele. Naquela época o Espírito Santo visitava, hoje não visita, hoje ele mora na sua igreja. 34. E eu vi, tenho testemunhado que esse é o Filho de Deus. Então, João Batista, ele veio com essa função, né? Depois, quando Jesus começou a caminhar com os discípulos, João Batista foi preso, né? A missão de João Batista terminou, né? Agora, nós vamos para o 35. Os primeiros apóstolos de Jesus, né? Agora, Jesus começa a escolher os seus apóstolos, os 12, né? João Batista já testemunhou, né? 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali. No outro dia, João Batista estava outra vez ali no Rio Jordão batizando. 2 dos seus discípulos, 36. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. João Batista diz aí, eis aqui o Cordeiro de Deus. Olha aqui, Jesus Nazareno. Porque João estava batizando no Rio Jordão e Jesus sempre chegava lá, né? Ou passava, né, com os seus discípulos. Ele chegou naquela vez para ser batizado por João. João disse, não, Senhor, é o Senhor que tem que me batizar, não é eu que tenho que batizar o Senhor. E Jesus Nazareno diz, não, para que aconteça o meu plano, o meu projeto, eu tenho que ser batizado por você, para cumprir a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu. Jesus Nazareno veio com o intuito de cumprir a lei, e ele cumpriu, né? 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguia a Jesus, né? João Batista diz, eis aqui, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado pela terceira vez, né? Dessa vez ele diz novamente. Então aqueles dois discípulos que estavam ali seguindo João Batista, foram seguir a Jesus Nazareno.
38. E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, Jesus voltando, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? Jesus faz uma pergunta para eles: que buscais? E eles disse: Rabim, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então ele disse: mestre, onde moras? 39. E ele lhe disse, Jesus lhe disse: vinde e vedes, vinde e vedes. Foram e viram onde morava, foram e viram onde Jesus morava, e ficaram com ele aquele dia, ponto e vírgula. E era já quase a hora 10ª. 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e havia seguido. Então era eles que tinham ouvido que João Batista falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele ouviu isso e disse: pronto, esse eu vou seguir. O próprio Jesus já havia escolhido, o próprio Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo. 41. Este achou o primeiro e seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos-nos o Messias, o que traduzido é o Cristo. Achamos o Messias traduzido é Cristo. 32. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, ponto e vírgula. Tu serás chamado de Cefas. Então, Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, 43. No dia seguinte, quis Jesus não foi levado, forçado, quis ele, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse: segue-me, porque aqui Jesus está, o próprio Deus já havia escolhido os 12 discípulos, e aqui Jesus Nazareno está cumprindo o projeto dele, o projeto de Deus, e levando os seus discípulos, os 12 discípulos. 43. E Filipe era de Betsaida. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe era da cidade de André e de Pedro. 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. Aí Filipe diz: havemos achado. Filipe achou Natanael e ele disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu. No livro da lei estava escrito, Moisés tinha escrito, escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Olha aí, achamos ele, aquele que estava escrito no livro da lei, estava escrito, Moisés escreveu que Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, filho de José. 46. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa? Olha, Natanael não conhecia, disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré, dessa cidade? Porque Jesus é de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Porque Jesus era de uma cidade pequena, de uma cidade desprezada. Disse-lhe Filipe: vem ver. Filipe disse: vem ver, vem comprovar com teus próprios olhos. 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Jesus viu Natanael vindo ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há culpa, Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há culpa. Não há culpa. Eis aqui um homem que não tem culpa, um homem decente, um homem digno. 48.
E disse Natanael, dois pontos, de onde me conheces tu? Natanael disse, da onde tu me conheces? Jesus falou bem dele, né? Diz aí um verdadeiro israelita de quem não há culpa, um homem decente. Aí Natanael disse assim, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu e disse-lhe, dois pontos, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Predestinação, escolha, né? O próprio Deus já havia o escolhido. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então, é escolha, não é livre-arbítrio. O homem escolhe Deus, o homem nem escolhe o pai biológico, né? Como é que ele vai escolher Deus? Então, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então ele já estava escolhido, predestinado, a sua igreja, seu povo, foi escolhido antes da fundação do mundo, foi predestinado e comprado lá na cruz. 49. E Natanael respondeu e disse-lhe, Rabim, tu és o Filho de Deus. Está vendo? Natanael disse, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael descobriu logo, por revelação do Espírito Santo. 50. E Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, dois pontos, vi-te debaixo da figueira, crês? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Jesus Nazareno diz, coisas maiores do que essa tu verás. 51. E disse-lhe, dois pontos, na verdade vos digo que daqui em diante verei o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do Homem. 51 novamente. E disse-lhe, dois pontos, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, sobre Jesus, né? Você vai ver muita manifestação do próprio Deus atuando sobre Jesus Nazareno. No próximo daremos continuidade ao capítulo 2, as bodas em Caná, né? Do casamento em Caná da Galileia. Então, amados, é importante estarmos lendo o Evangelho da Graça Eterna. É simples, eu estou simplesmente lendo, né? E revelando por obra do Espírito Santo o verdadeiro Evangelho, né? Não a religião onde o homem pode tudo, onde o homem domina, o homem traz o cerimonialismo, eles trazem os rituais, eles trazem os memoriais. Fazer memória para quem está vivo. Jesus, o Cristo ressuscitado, nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. A manifestação de Jesus Nazareno foi para os judeus. A manifestação de Jesus Nazareno foi para os judeus. Aquela mulher vai seguindo Jesus, Jesus diz, olha, não é digno, não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para os judeus. Jesus Nazareno, ele veio para os seus lhe rejeitaram. Teve a manifestação de Jesus Nazareno para ir para a cruz. Ele era o cordeiro, né? Na lei tinha que ter sangue. Os sacrifícios na lei era com sangue de bode, sangue de animais, para purificação de pecado. Era as normas judaicas, né? Então o próprio Jesus veio na descendência dos judeus. Jesus Nazareno em carne, a manifestação de Jesus em carne veio como judeu, então ele tinha que assumir um corpo. Por isso o próprio Deus vem à terra, na manifestação de Jesus Nazareno, e ali ele se faz o cordeiro mudo vai para o matadouro, o cordeiro mudo vai para a cruz, e ali ele morre, ele é sacrificado,
E ali todo o seu sangue é derramado. E ali derramou para quê? Eu sempre dou um exemplo. Antes da fundação do mundo, o próprio Deus comprou sua igreja, seu povo, escolheu, predestinou. E lá na cruz, é tipo você vai para um shopping, você enche o carrinho com as coisas que você precisa, não é seu ainda, você escolheu. Quando você passou do caixa, pagou, é seu. Então, o próprio Deus comprou antes da fundação do mundo, escolheu a sua igreja, ele escolheu ali, ele separou ali os filhos da luz, os filhos das trevas, filho das trevas para a esquerda, filho da luz para a direita, né? Boa semente, os filhos, e lá na cruz ele compra, ele paga com seu preço, né? Mas ele tem que vir, o próprio Deus tem que vir à terra como cordeiro para morrer, entregar seu sangue. Então, o cordeiro ficou na cruz, o pecado ficou na cruz, a transgressão ficou na cruz, a acusação. Então, lá na cruz nós recebemos salvação eterna, a igreja de Cristo, o povo escolhido, predestinado. Igreja não é as paredes, né? Igreja não é o salão, não é a catedral. Igreja é o povo de Deus, reunido, amando, respeitando, o povo escolhido, predestinado antes da fundação do mundo. Recebeu lá na cruz a salvação eterna, tudo que foi feito na cruz foi para sempre. O batismo, o verdadeiro batismo não é esse com água, esse era na lei para o tempo dos judeus. Recebeu o batismo, a santificação, a purificação, a justificação, o perdão, a salvação eterna, tudo que foi feito lá na cruz com uma única oração, santificou, purificou para sempre a sua igreja, seu povo santo. Então a obra está completa. A obra está completa. Hoje pertencemos ao Cristo ressuscitado. Hoje ele nos comprou, ele nos escolhe antes da fundação do mundo, escolhe a sua igreja, assume um corpo, Jesus Nazareno. Lá na cruz, Jesus Nazareno se entrega à morte, ele vence a morte. Ele vence por quê? Porque ele vai para a cruz e ressuscita. Agora é o Cristo ressuscitado, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade. É esse que nós servimos. É esse que eu prego, o ministério abençoado em graça, nós pregamos, é esse evangelho da graça eterna. Ele transcende, ele é eterno. Não vai ter outra manifestação. Primeiramente, o próprio Deus, o Criador. Ninguém criou Deus, ele é o Criador de tudo, ele é o primogênito, ele é o Pai de eternidade. Ele vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, vai para a cruz, paga pelos seus filhos, paga com seu sangue a sua graça, favor que nós não merecemos, o amor ágape, o amor incondicional. Ele não exige condições para, não escolheu condições, ele não. Hoje a religião diz: para você ser salvo, você tem que dar dízimo, você tem que ir para o monte, você tem que jejuar, você tem que carregar a mala do líder, você não pode sair daqui da religião, você não pode deixar de usar essa roupa, você não pode de comer ceia. Eles instituíram uma ceia, né? Eles instituíram uma ceia aí, né? Comer pão com fermento, eles instituíram aí. Então, para o homem ser salvo, o homem tem que morrer lá, carregar sua cruz, sofrer. Mas isso não é bíblico, né? Esse sacrifício aí é sacrifício de homem, porque o sacrifício, a única obração já foi feita na cruz, não é? Então foi graça. Como eu comecei pregando, eu falei: se você falar com seu líder, você disser assim: ô pastor, ô bispo, apóstolo, missionário, eu estou salvo, ele vai dizer: não, meu irmão, a gente está caminhando, a gente está pagando preço, tem que pagar preço. Aí você diz: qual é o preço que eu tenho que pagar? E você tem que usar a roupa, a santidade é usar a roupa que ele manda, você tem que dar o dízimo, você tem que dar a oferta, você tem que evangelizar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que subir o monte, você tem que caminhar na congregação de joelho, você tem que sacrificar. Jesus se sacrificou, você tem que se sacrificar. Aí se você tiver a mente iluminada, você diz: então não é graça.
Aí eu estou pagando. Não é graça, não foi de graça para nós, quem pagou foi Jesus. Se eu estou fazendo isso, eu estou pagando. Ele, não, meu irmão, não. Nele demais, ele já vem com mais. Então lá ninguém é salvo. Tem um grupo que diz que não é salvo, que está pagando o preço para ser salvo. Se continuar lá até o fim, é feito uma aposentadoria. Se ficar lá até, aí vai receber a salvação. Da mão deles, da mão da liderança lá. Já tem outros que diz que já é. Você já é salvo. Mas se você sair daqui, você perde. Então, é antibíblico esses conceitos aí, né? Porque salvação é presente. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, não vem da liderança, não vem dos cardeais, não vem dos pontífices, com muita aspa, não vem dos bispos, dos pastores, dos apóstolos, não vem. Ele não tem nada. O homem não tem nada. O homem veio ao mundo, não trouxe nada e não vai levar nada. Toda a riqueza, aquele que ele adquiriu, vai ficar aí. Ele vai do jeito que ele veio. Todos nós iremos do jeito que nós viemos a esse mundo. Não trouxemos nada, não levamos nada. Deus não precisa de ninguém. Ele é suficiente. A graça, uma certa feita, Paulo começou a questionar, a falar com Deus, o apóstolo Paulo, e ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Pronto, o evangelho da graça eterna basta. Com ele nós estamos seguros, com ele nós reinamos, com ele nós sabemos que, com ele nós temos a certeza do Salmo 23. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta, nada. Estamos completos, estamos cheios até o topo. Ô abençoado Elias Santo, nada falta, quer dizer que não falta nada para o Senhor, não falta nada espiritualmente, não. Porque espiritualmente foi feito lá na cruz. Não estou falando carnalmente. O homem carnal só entende de carne, né? Estou falando espiritualmente, não falta nada. Efésios 1:3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. É espiritualmente, não falta nada. Salvação eterna. Tudo que foi feito na cruz foi eterno. Salvação eterna, perdão eterno, justificação, santificação, o batismo lá na cruz. O batismo foi lá na cruz. Morremos com ele, ressuscitamos com ele. Né? Então, já quando morre, o pecado, a condenação fica lá na cruz. Romanos 8:1, portanto agora já nenhuma condenação para a igreja de Cristo, para o povo de Cristo, para o povo escolhido de Cristo. Então, amados, por isso nós temos paz com Deus. Na religião ninguém tem paz com Deus, porque está no ciclo da oração hoje, mas de noite tem que ir para a vigília, amanhã tem que ir para o Vale do Descarrego, depois tem que ir para o Vale do Sal, depois tem que ir para a Sexta da Libertação, né? E é por aí vai, né? Por aí vai, e tem o aniversário do pastor, e tem o aniversário da pastora, e tem isso, e tem aquilo, não pode faltar. Se faltar, está condenado, se faltar, não tem a bênção. Então ninguém tem paz numa situação dessa, né? Quem é que vai ter paz? Não tem paz de ter um churrasco com a sua família num domingo, que quer evangelizar, né? Tem que sair de porta em porta, porque se ele não for, aquele vai para o inferno. Todos vão para o inferno. Todo ser humano vai para o inferno. Inferno quer dizer sepultura, inferno quer dizer Hades. Todos não vão morrer? Essa carne não veio do pó, para o pó vai voltar? Então, o inferno é sepultura. Não é o inferno que a religião criaram aí. O inferno onde o fogo nunca se apaga. Não é esse. Isso aí nós temos pregações aí que fala do Geena, onde era jogado no lixão, que era jogado animais, era jogado lixo, e o fogo nunca se apagava, porque sempre estava alimentando ali, sempre estava alimentando, e o fogo nunca se apagava. Então eles criaram isso aí, essa tese, eles criaram isso aí para amedrontar o povo, né? Para o povo ficar escravizado lá, porque a religião escraviza o ser humano. A religião mata na unha, a religião não perdoa, né? O próprio Judas se arrependeu, foi lá, mas a religião não perdoa, né? Mas sabemos que todo ser humano, essa carne,
Ela veio do pó, então o pó vai voltar. O espírito sobe para Deus, o espírito vem de Deus, volta para Deus, receberemos um corpo glorificado e reinamos eternamente. Já reinamos em vida porque temos conhecimento da palavra, do Evangelho da graça eterna, da revelação. Essa revelação já foi nos dada, né? Por isso que já reinamos, por isso que não vivemos enganados por aí, não vivemos pagando preço, não vivemos subindo o monte, não vivemos jejuando, não, fazendo isso aí para querer algo de Deus, não, aí é comprar. Ele já pagou lá na cruz, com uma única oração, ele paga, ele santifica, purifica, salva. Tudo que aconteceu na cruz foi eterno. Amém? Então, igreja amada, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, se assim Deus permitir, no próximo vídeo nós traremos capítulo 2 do livro de João, o livro histórico de João. Deixa eu orar por você. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. O Evangelho da graça eterna chegou até nós. O Evangelho da revelação, as boas novas chegou até a tua igreja, teu povo escolhido, para que o teu povo entenda, compreenda que eles já foram comprados, já foram perdoados, não há condenação, para que eles entendam e não vivam debaixo de jugo da escravidão da religião. Eles não vivam aí debaixo de rituais, vivendo debaixo pregando genealogia, pregando fábula, pregando que eles se salvam por eles mesmos. Depende da liderança para que eles se salvem, depende da liderança para eles obter alguma coisa de Deus. O Evangelho da graça eterna mostra a revelação que tudo já foi feito, tetelestai, João 19:30, a obra foi completa. Pai, neste momento eu te peço, pela família abençoada em graça, pelo povo abençoado, pelo povo escolhido desde antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz. Nós pertencemos ao Senhor. Hoje, com a mente iluminada, hoje entendendo que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, entendemos, já reinamos, Pai. Temos paz contigo hoje. Hoje adoramos, nosso culto é racional. Hoje não vivemos procurando, hoje não vivemos buscando o Espírito Santo, hoje não vivemos te buscando, no monte, nos lugares altos, porque sabemos que o Senhor mora dentro da tua igreja, mora dentro do teu povo. Nós somos templo e morada do teu Espírito. Pai querido, Pai santo, tendo essa revelação, Pai, tendo esta revelação da graça eterna, nós descansamos. Hoje nós adoramos, hoje nós damos fruto para o Senhor, hoje nós temos a mente liberta, hoje nós temos paz, não carregamos trauma, não carregamos peso, não, porque sabemos em quem nós temos crido, sabemos que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada pode nos separar de Ti, não se afastamos, não se desviamos, não, o filho pode até tropeçar, pode até cair, mas não fica prostrado, porque a obra já foi feita, a obra foi feita lá na cruz, a obra foi perfeita, a obra quem fez foi o próprio Deus, quem escolhe antes da fundação do mundo foi o próprio Deus, e quem morre na cruz e compra. Hoje sabemos que pertencemos ao Cristo ressuscitado, o maravilhoso, o conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Pai querido, Pai santo, te louvamos. Eu oro com o teu povo, eu oro com a tua igreja, Pai, e crendo em tudo que aconteceu, e crendo nos teus milagres, que foram tantos milagres, que não tinha livro que coubesse os milagres, mas o Senhor escolheu alguns para estar no cano sagrado. Por isso, Pai, nós sabemos que o Evangelho da graça eterna é transcendental. Por isso que nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Graça eterna, paz eterna. Amém, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, que a graça eterna seja abundante na tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Não custa nada. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar,
Amém? Se inscreva se você não é inscrito. Graça eterna, paz eterna.